Começando a gravar em 3, 2, 1 e... Ok. Então, gente, previously em algoritmos e estrutura de dados e algoritmos, nós falamos sobre vetores e matrizes, não foi isso? E a gente falou que são estruturas de dados lineares e elas são basicamente contíguas, ou seja, a gente tem uma série de posições que uma posição fica na sequência da outra na memória, né? Então, a partir do endereço base, onde fica o primeiro elemento do vetor, o primeiro elemento da matriz, nós temos os próximos elementos indicados por um índice. Então, se eu reservo n posições, o índice 0 a índice n-1, se eu me referencio a n mais 1, ou qualquer coisa acima de n-1, a linguagem C ela não vai impedir da gente se referenciar, mas a gente pode entrar numa região que não foi reservada para aquilo. Outras linguagens, como Pascal, Java e qualquer outra linguagem que não tenha uma pitada de masoquismo ou sadismo nessas questões, né? Ela vai dizer, olha, você não pode referenciar-se acima disso porque isso não foi reservado. Porque isso causa um problema de buffer overflow, pode ser reservado para outra variável, e da mesma forma que eu estou lendo, isso dá problemas, se eu escrevo, pode dar problemas maiores ainda. Então, se você não dimensionar esse negócio direito, você fica sem ter como controlar, né? Então, se você tem que verificar, olha, até aqui está reservado, eu reservei 10 posições. Se eu invadir a 11ª, 12ª, 13ª posição, eu posso gravar dados ali, mas pode ser uma outra variável. E as consequências disso, elas são imprevisíveis. Depende muito do programa. Quando eu estou falando em matrizes, a gente também tem um armazenamento em sequência linear, só que nós organizamos dessa forma. O item 00 vai ser o primeiro, o 01 vai ser o segundo, 10 vai ser o terceiro, 1 vai ser o quarto item. Da mesma forma, eu vou ter isso se eu tiver mais de 2 componentes no vetor, eu vou ter um arranjo similar. A gente mostrou que nós podemos criar vetores por meio de ponteiros. Então, a gente tem assim, a gente tem um ponteiro que pode se referenciar a um vetor. O ponteiro é o vetor, na verdade. Então, o que é que o ponteiro guarda? Uma posição de memória. O que é que o endereço base do vetor é? Uma posição de memória. Então, quando eu digo que aquele ponteiro é o endereço base, eu tenho aqui o x, n. O x é o vetor x, n é o número de posições reservadas. Y é um ponteiro para guardar inteiros. Quando eu digo que y tem o endereço base de x no posição, o índice 0 é o endereço base, tanto faz eu falar x2 quanto y2, eu estou me referenciando ao mesmo lugar. Certo? Então, eu estou me referenciando ao mesmo lugar, então, o mesmo valor de memória, que aqui no caso seria o b. E qual a diferença entre vetor e ponteiro nessa utilização? Quando eu declaro o vetor, já estou colocando aqui a reserva de espaço. Então, o compilador sabe previamente o espaço a ser utilizado. Se eu quero estender ou diminuir espaço alocado em tempo de execução, não consigo. Mas eu consigo fazer isso utilizando ponteiros.
Porque eu não disse que eu poderia alocar, mas eu posso alocar utilizando uma alloc. Então, eu tenho que dizer quanto de espaço que eu vou alocar. Se eu quero guardar posições de inteiros, N posições de inteiros, eu tenho que saber qual o tamanho de uma posição de inteiro. Isso vai depender um pouco da arquitetura de computador, porque você pode executar, por exemplo, C em diferentes contextos, certo? Então, você pode executar C no contexto de uma máquina RISC, no contexto de uma arquitetura convencional de 16, de 32, de 64 bits, e a depender de onde você esteja executando o seu compilador C, a depender do tipo de compilador, do sistema operacional, da plataforma, de uma série de coisas, o inteiro pode precisar de 2 posições, pode precisar de 4 posições, por exemplo. Então, eu tenho que saber quantas posições de memória eu reservo para cada posição de inteiro. Então, o malloc, o size of int, me dá quantos bytes eu vou precisar, multiplicado por n posições de inteiros. Então, se o inteiro usa 4 bytes, vai ser 4 vezes n. Então, eu vou alocar esse espaço reservado, e aí eu tenho a segurança que quando eu vou me referenciar y de 0 a n menos 1, eu não vou estar invadindo um espaço que não foi reservado para isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Francamente, não, professor. Pronto, francamente não, já lascou com tudo, como diria a Madre Teresa de Calcutá. Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Imagine, por exemplo, deixa eu puxar aqui um bloco de notas, whatever. Imagine que você faz um código, certo? Aí você faz um código aqui, int xn, x10, ok? Quando você faz esse código int x10, o que é que você está dizendo aí para o compilador, Marcos? Eu? O código poderia... é esse aí, int x10. O que é que você está dizendo para o compilador? Você está dizendo que você vai alocar um espaço de 10 inteiros para o vetor. Perfeito. Certo? Eu disse para vocês o quê? Que ponteiro pode ter a mesma utilização de vetor. Você lembra disso? Falei Sim. isso agora. Se não se lembra, tudo bem. Certo? Quando eu faço int asterisco y, eu estou dizendo o quê? O que é que eu estou dizendo aqui? Pelo que vocês já ouviram falar ou comigo ou com outra pessoa sobre ponteiros. Hein? Que o ponteiro que o ponteiro y está apontando para algum lugar da memória, que depois você vai dizer exatamente para onde. Criei um ponteiro e esse ponteiro é para me referenciar a local. E o que é que eu vou encontrar nesse local? O inteiro. Então também já vai redimensionar a memória para o tamanho de um inteiro. Exatamente. Lugar. Aí eu quero dizer que qual a quantidade de espaço que eu vou reservar associado a esse ponteiro. Por que eu reservo espaço na memória? Porque se mais na frente eu fizer int z, eu tenho a certeza que quando eu botar aqui z igual a 20, o que é que ele vai impedir, se eu reservar espaço na memória, gente, que eu não use o espaço do z para falar do y. Que cada um vai ficar no seu espaço, cada qual vai ficar no seu quadrado. Tá claro isso, essa ideia de reservar espaço de memória? Por que a gente reserva espaço de memória? Diga, Márcio. Tá. Oi? Tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Mas eu reservei algum espaço de memória até agora por y?
nesse bloco de notas? Ainda não. Como é que eu reservo espaço de memória para o Y? Usando malloc. Aí vamos supor que a gente esteja fazendo um programa para, sei lá, eu quero fazer um programa que me diga, olha, eu quero uma quantidade de 20 clientes ou 30 clientes. Eu não sei quantos clientes eu quero, eu vou perguntar para o usuário do programa. Então, eu faço o seguinte, boto aqui int n, e aí eu faço printf, digite o número de clientes, qualquer coisa do tipo, certo? E aí eu faço o quê? Scamp %d, eu leio esse número e coloco em n, certo, gente? Ok? Certo. Aí a gente já tem o uso de ponteiro, porque scanf, ele trabalha por razões que eu não sei quem quis criar, como quis criar a função, em pegar um valor e jogar numa posição de memória. Quando eu boto i comercial na frente de n, eu estou dizendo que é o endereço de memória associado a n. Certo? Certo, gente? Certo. É o endereço de memória associado a n. Leio ali o valor. Ok? E aí eu faço o que agora com esse valor que eu li? Eu vou alocar espaço para y. Então, eu digo que o endereço de y vai ser... Vou botar aqui uma coisa simples, malloc n. Assim, estou colocando simples primeiro, porque tá errado, mas é para entender a lógica. Eu quero alocar quantas posições, gente? N posições, não é isso? Exato. Aí tem algumas nuances. A primeira nuance é o seguinte: o comando malloc vai me dar um endereço de memória. Só que esse endereço de memória eu tenho que adaptar, porque quando eu criei y, eu disse que y era um endereço de memória, mas ele é um endereço de memória para guardar o quê? Um inteiro. Inteiros. Então, eu tenho que dizer que esse endereço de memória que eu vou receber vai ser um endereço de memória que vai para guardar inteiros. Isso daqui, gente, chama... Quando a gente bota antes de uma função um tipo de dados entre parênteses, sabe como é que se chama isso? Se eu não me engano, eu já ouvi falar. Acho que é casting o nome que fala. É cache. Cache é basicamente você adaptar, fazer uma pequena adaptação. Você dizer, olha, esse tipo de dado que você está esperando, na verdade, adapte ele um pouquinho para esse formato. Eu não consigo fazer cache de coisas absurdas, tipo, sei lá, de um inteiro virar string. Não consigo fazer coisas assim. Então, tem uma limitação no uso de cache, mas, por exemplo, eu consigo fazer esse cache. A outra questão é o seguinte: eu não aloco posições de inteiro. Eu aloco o quê no malloc, gente? Bytes. Memória. Tá? Eu aloco bytes. Certo? Então, se eu vou alocar bytes, eu tenho que alocar quantos bytes para N posições de memória? Eu não sei. Pode ser que no meu computador um inteiro ocupe 2 bytes.
e no seu computador ocupe 4 bytes. Como é que eu sei quantos bytes ocupa um inteiro, gente? Existe o chamado size of. Aí você coloca o tipo de dados. Size of int vai dizer quantos bytes ocupa o inteiro. Aí eu quero quantos bytes ocupa o inteiro, gente? Não, você quer dos N inteiros. N inteiros. Então multiplico por N. É por isso que tem esse size of int vezes N. Estão entendendo agora? Professor, então isso aí seria a mesma coisa de você escanear o valor e depois criar um outro vetor, sei lá, int z com um espaço de n. É a mesma coisa, só que tem algumas nuances. Por exemplo, eu não consigo fazer em C isso daqui. Scanf, % N, eu não consigo fazer aqui, por exemplo, int z, N. Sabe por quê? Porque o compilador não nos permite fazer isso, porque esse N é uma variável. Ele só permitiria isso se N fosse uma constante, eu tivesse, por exemplo, aqui em cima um define N 200, 100, por exemplo. Sabe o que é um define, gente? É uma alocação global, é um valor global. Não é um valor global. Define é uma primitiva de pré-compilação. Quando eu boto isso no programa, o compilador, antes de compilar o código, vai ver onde tem N e vai trocar por 100. Fazer isso aqui. E aí depois ele compila. Então, você pode usar. A gente usa isso muito quando a gente está falando de vetores, né? Aí vocês pensam, não, isso aí eu estou definindo uma variável global. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente você troca, e pode ser uma coisa burra. Eu podia estar aqui, ó, printf n. E aí ele trocaria o quê quando ele visse o define? Entre parênteses, sem entre parênteses. Entenderam a ideia do define? Professor, eu consigo, licenciado, eu consigo definir uma string também, né, dessa forma? Consegue definir uma string, serve em qualquer coisa. Qual é o problema do define? Primeiro, ele não é uma variável global, como às vezes a gente pensa que é. Ele é em compilação, mas outro problema é que como é que eu altero o valor de N aqui? Tenho que mudar no programa, compilar novamente e rodar, certo, gente? Eu estou fazendo como? Desse jeito. Eu leio o valor de N. Vocês conseguem ver que isso aqui é uma coisa mais interessante? Sim. Sim, aproveitando, eu queria saber quais são as limitações dessa situação, tipo, você quer abrir espaço para um vetor, mas deve ter algum limite, né? Tipo, no primeiro semestre falavam que seria 100 posições, algo do gênero. Tem alguma limitação nesse sentido, nesse caso? Na verdade, é o seguinte: o limite vai ser a quantidade de espaço da memória. Exemplificando, quando eu consigo alocar, o que é que Y vai receber, gente? A posição de memória inicial que foi alocada, reservada para isso. Certo? Mas imagine que eu quero alocar mais posições do que eu tenho de memória. Eu coloco aí um vetor de, sei lá, 100 bilhões de elementos. Eu não tenho 100 bilhões de posições na memória, então não vou conseguir alocar isso. Certo?
Professor, no terminal, o mesmo erro que dá lá quando a gente não aloca suficiente no código a memória, é o mesmo que dá quando a memória física realmente não suporta, mas no código está certo? Vai dar um erro, exatamente um erro que a gente não tem memória física. Mas na verdade só vai dar esse erro se a gente provocar. Então, se eu chegar aqui e disser, ó, se y for igual a -1, que ele não conseguiu alocar a memória, aí eu vou dizer aqui, olha, printf não foi possível alocar. Vocês entenderam isso, gente? Sim, tá de boa. Tá de boa? Professor, eu entendi o que você vinha falando, mas eu não entendi porque esse -1, essa informação já apareceria. É o seguinte, quando eu executo esse código, ele vai me dar uma posição de memória, certo? Então, a posição de memória vai ser um valor aí de 0 a última posição disponível na memória, certo? Entendi, professor. Que aí -1 não vai ter esse espaço na memória, né? -1 é a forma que a função usa para dizer, olha, eu não tenho espaço na memória para mostrar isso, para alocar, eu não consegui alocar. É um retorno da função dizendo, olha, teve erro, não consegui alocar esse espaço. Certo? Mas é isso, a minha pergunta é, por default, quando isso acontece, o valor da variável, do ponteiro, vai assumir -1? Foi? Por default, posso falar? Sim. Por default, quando isso acontece, o código de erro que a função retorna é -1. Valeu. Certo? Professor? Diga. Então vamos se dizer que eu coloque ali no size off um size t, que aí faria com que o... Posso estar errado, se eu estiver por favor me corrija. Mas com o size t você faz com que o retorno da função não seja um número negativo. Com o size t, como é que Malloc faria para mostrar que deu erro, já que não Mas mostra quem esse? retorna no negativo é o malloc, né, meu filho? Não é o size. O que é que o size t vai te dar? Ah, no caso, ele vai... É isso, ele vai fazer com que... Ah, tá. Size t é para tamanho de memória. Ele não vai alocar um tamanho negativo de memória. É isso? Vamos ver aqui. Size t, C. Ô, professor, o malloc, no caso, se ele fizer a alocação de memória corretamente, ele retorna um hexadecimal com um endereço de memória. Aí, no caso, se ele não alocar, volta esse -1. É isso? Exatamente. Se ele não alocar, ele volta -1. Entendi. Aí, se eu for tentar alocar com esse -1 aí, que sim vai dar o erro no terminal, mas por enquanto ele não dá erro. Ele só retorna isso daí. Isso. A não ser que tente acessar essa posição na memória, né? Eu creio que vai dar um segmentation fault, algo do gênero, né? Pô, cara, era esse erro aí que eu tava tentando lembrar aqui, esse segmento, não sei o quê. Vai dar um erro. Se você tentar alocar e não. Aqui eu tento alocar, a função vai dar erro. Vai retornar esse valor. E aí eu não vou conseguir alocar. Então é sempre bom colocar essa verificação que você colocou, né, desse if do y igual a -1. Exatamente.
É algo. Então, gente, é algo que a gente tem que verificar, certo, gente? Mas vocês entenderam qual é a beleza desse negócio? A beleza desse negócio é o seguinte, é que eu pergunto o espaço que o usuário precisa em tempo de execução, eu não dimensiono da minha cabeça, certo? E eu adapto, porque se eu não tiver espaço, de repente eu poderia, em vez de fazer isso, fazer um loop, digo, olha, não tem espaço suficiente para fazer isso. Quantos clientes você gostaria? Entenderam? Sim, você dá uma dinâmica melhor para o seu programa. Ele não fica preso naquela uma situação específica. Você dá ao usuário o poder de certo modo também, né, alocar um espaço dinamicamente na memória do computador no qual está rodando esse programa. É bem interessante esse conceito. Então a ideia básica é essa, certo, gente? Bem, mas eu posso querer. Mas a magia do malloc não é essa. A magia, de fato, é que eu posso realocar. Porque o usuário disse que queria 10 posições, mas vocês vão aprender ao longo do tempo que o usuário ele muda de vontade, né? E aí, de repente, ele diz, não quero 10, eu quero 12. Só que você alocou para 10. Como é que você faz? Você usa um realoc. E aí ele vai pegar aquele vetor inicial que foi alocado com 10 e vai redimensionar ele para 12. Vocês entenderam qual é a magia desse negócio? A coisa interessante disso é que a gente tem um vetor que nós vamos ajustando. Um vetor dinâmico, né, professor? Eu tenho outra pergunta. Esqueci. Professor? Professor, posso falar? Pode falar, sim. Segunda questão. Que eu lembro e esqueço dessa pergunta o senhor sabe onde é que fica a informação do tamanho desse vetor? Tipo, já fica já no primeiro endereço, junto com a posição do primeiro endereço em si, né, que é a posição 0, aí eu já vou ter informação de qual o limite alocado naquele vetor, ou não tem essa informação guardada, no caso. Como assim? Você quer saber quanto que já foi alocado para aquele vetor? Você tem que controlar isso. Aí, no caso, está controlando usando N. Né? Mas eu tenho que ter alguma variável que eu vou manter isso sob controle. Entendi. Ele consegue, não? Hã? Vou colocar o size off no que foi alocado, no ponteiro. Não retorna, não? Faz sentido. Eu nunca Acho que experimentei colocar fazer isso, não. o size off no vetor, sabe? Acho que deve funcionar, talvez. Eu vou pensar aqui. A princípio faria sentido, mas eu nunca testei, então não sei dizer se nas nuances de ser isso realmente de fato retorna. Mas é uma coisa que a gente pode testar depois. Eu sei que se você tiver um tipo de dado complexo, só tem um struct, você colocar dentro do size Sim, off, se ele você botar o retorna. size off no struct, você vai ver o tamanho daquele struct. Agora, ponteiro, eu não sei como é que... Mas porque o ponteiro em si, você botar o size off, ele vai dar o tamanho
do ponteiro, que é diferente do espaço reservado para guardar os dados na posição do ponteiro. Não sei se você está entendendo. Ah, entendi. Porque o Porque ponteiro, o no final, ponteiro, guarda... o que é que ele é? Ele é uma variável que guarda uma posição de memória. Vamos dizer que esse ponteiro ele sempre vai ter, sei lá, 4 bytes, que é o espaço suficiente para guardar uma posição de memória. Entendeu? Eu me Aí, confundo. Na a lateral, partir o dessa endereço. posição de memória, vai estar reservada 500 posições. Então, são coisas diferentes. Certo? Mas, assim, não tem problema nenhum vocês se confundirem com essas coisas, porque ponteiro não é algo completamente trivial. O professor, você pode Inclusive, explicar tem de uma novo? coisa que eu devia alertar vocês, que é o seguinte. Agora, vocês não vão experimentar isso, porque os sistemas operacionais mudaram muito, né? E eles conseguem segregar espaço de endereçamento. Mas quando eu comecei a usar ponteiros, eu tinha um problema muito complicado. Assim, eu comecei a usar ponteiros na faculdade e a gente programava usando o Windows 98, Windows 98, Windows 95, que não fazia separação de espaço de memória entre programas. E aí, quando eu executava um programa em C que não usava ponteiro de forma correta, que tinha algum bug, algum erro de programação, certo? O que é que acontecia? Travava, porque invadia a posição de memória de outros programas, o sistema operacional travava. Então, isso é para mostrar para vocês, isso é para falar para vocês que trabalhar com ponteiros não é trivial. O professor, você Trabalhar pode repetir essa parte que você falou, no sentido de que vetor, ele vai reservar, então, a posição da memória. Enquanto que o quando você ponteiro... cria um vetor, você já diz quanto de posição de memória ele reserva, certo? E aí, em tempo de compilação, o compilador já prepara e reserva essas posições já prontas para o seu programa rodar. O ponteiro não te dá isso. O ponteiro, ele permite que você reserve essas posições quando você executar. Isso é uma coisa interessante, porque eu não sei exatamente quanto eu vou precisar, porque meu programa pode ser executado por um usuário que precisa de mais posições ou por um usuário que precisa de menos posições. Certo? Professor, é que realmente não está muito claro para mim, não, porque eu tinha entendido que o vetor, ele vai reservar o que é posição de memória, que também é uma coisa para mim muito abstrata, de fato, o que é isso, porque eu entendia que era, de fato, uma posição física dentro da memória, enquanto que o ponteiro, ele seria uma alocação de espaço na memória, de número de bits. Não, vamos ser claros. O que acontece? Tanto o vetor quanto o ponteiro, eles, na verdade, tanto o vetor quanto o ponteiro, quando você cria ele define um endereço inicial. Você pode definir um endereço associado a ele. E esse endereço é um espaço, de fato, físico dentro da memória, né? Uma coisa... Então, imagine que a memória ela é como se fosse um grande vetor, então tem várias posiçõezinhas. Eu digo que a posição XYZ é o endereço base do vetor X. Certo? O que é que o vetor tem de diferencial? É que você cria um vetor dizendo um tamanho. Você não faz isso? Sim. Você cria um vetor dizendo um tamanho. Quando você cria um vetor dizendo um tamanho, o compilador, ele automaticamente, se você diz assim, eu preciso de 10 posições de memória para inteiros, e cada inteiro ele ocupa 4 posições. Ele vai pegar 40 espaços de memória, um atrás do outro, e vai dizer, olha, isso daqui é o vetor X.
O vetor, quando eu faço esse int x e boto lá 10, int x 10, é isso que o compilador faz. Você entendeu? Acho que Então, sim. quando eu crio o vetor, é isso que o compilador faz. E o que é que o compilador faz quando eu crio um ponteiro? Quando eu digo aqui int asterisco y, ele não faz nada de imediato. Ele reserva uma posição só para colocar o endereço base de y, só que ele não preenche esse endereço base porque ele não reservou espaço. Eu só reservo espaço para y com o comando malloc. O comando malloc aí, quando eu faço int asterisco y, digo, leio o valor de n e faço malloc, isso daqui, gente, é a mesma coisa que essa única linha. Aqui é para x, aqui é para y. Qual é a diferença da primeira para a segunda? É que a primeira é executada em tempo de compilação. Se eu quiser mudar o espaço alocado, eu tenho que alterar o código, recompilar o código e executar o código novamente. E a segunda é em tempo de execução. Eu executo o código, quando eu executar o código, eu digo qual valor, quantas posições eu vou querer no meu vetor. Se eu executar o código novamente, não preciso recompilar, eu posso dizer um número diferente, ele vai alocar um número diferente. Você entendeu a diferença? Acho que sim, professor. Acho que sim. No caso, o ponteiro ele vai guardar um endereço para apontando para um vetor, né? Um endereço de memória de fato. E memória que pode apontar para uma região, que você pode implementar um vetor ali. O vetor, ele também guarda o endereço de memória, que é o endereço base. Só que quando você cria o vetor, você já tem endereço base e você já tem as posições de memória reservadas para o vetor. Acho que entendi. Aí que é o que você fala, que essa coisa do tempo de execução que vai ser diferente, que eu consigo alterar a quantidade de posições. Então, tá claro, pessoal? Ô, professor, tem como o senhor falar de novo sobre a questão da conversão de tipos de ponteiro? Quando eu boto assim, esse cast, é isso? Isso, esse daí. O cache, gente, é uma adaptação. São situações em que a função ela retorna um tipo que é compatível com o tipo do cache, mas não é exatamente o mesmo. Então, alguns compiladores, eles não precisam nem do cache, mas tem compilador que vai pedir. Então, sempre que você trabalhar com ponteiro, o ponteiro ele tem um tipo específico. Por exemplo, esse ponteiro aqui, ele é um ponteiro para guardar inteiros. Então, você tem que fazer o cast do malloc, porque vai retornar um tipo genérico de ponteiro. Entendi. Certo? Aí, no caso, não posso fazer um ponteiro void para poder depois fazer o cache. Eu tenho que colocar um tipo de dados ali inicial para depois eu colocar o tamanho correto para o que eu vou alocar. É isso? Exatamente. Pronto. Obrigado. Tá ok. E eu posso estender, né? Eu tenho o teu realloc, que eu acho que é a grande sacada do ponteiro você usar a alocação com ponteiro é que você pode aumentar ou diminuir o tamanho de acordo com a sua necessidade. Tá O claro, cache gente? é o que eu estava pensando aqui, desse negócio do realloc. O cache é meio que fazendo isso daí, não é? É. Então, a ideia é você fazer o realloc, é você redimensionar essas coisas. Tá claro isso, gente? E, assim, por que que eu falei dessas coisas? A gente já tinha falado sobre esse assunto, né? A gente ia entrar em lista encadeada. Mas
a gente tinha que voltar a esses conceitos. Bem, por que a gente tem que voltar a esses conceitos? Hein, gente? Para fixar na memória. Porque esses conceitos eles são básicos, né? A gente precisa estar com isso bem claro. Até agora, a gente falou basicamente de vetor. Quer seja um vetor implementado diretamente, quer seja um vetor implementado com ponteiros e malloc. E o que é que o vetor e matrizes, que é uma extensão de vetor, tem de diferente, tem de usual? Hein, gente? Poderia fazer a O pergunta. que é que eles têm que todo mundo... O que é que eles têm assim, de usual com relação ao uso da memória? O que é que vocês podem me dizer? São contíguos. Hein? Eu diria Eles que usam a memória toda ao mesmo... numa sequência. Eles fazem um uso que a gente chama de contíguo da memória. Certo? Então, se você chegar... Oi, diga, Lídia. Esse uso contínuo é para vetor e matriz. Ponteiro não necessariamente é desse jeito. Você faz um malloc com ponteiro, Aí ele aloca contiguamente também. Tá. Por isso que quando você faz um malloc com ponteiro, você pode se referenciar como se fosse um vetor, porque é um vetor de fato. Né? Eu faço um malloc aqui de n posições, eu posso me referenciar a y0 a yn-1, sem problema nenhum. Certo? Sem problema nenhum. Professor? Oi, pode falar. Ao caso mais, mas Gessivaldo tinha falado mais cedo do... A gente tinha comentado se os isof retornavam o tamanho de vetor e tal, aí eu dei um printf no vetor de 5 posições agora para ver, né? Com sizeof, né? Printf, e no outro parâmetro coloco sizeof, v. Aí ele retorna o tamanho, né? Tipo, retorna... Só que o tamanho em bytes. Não, como é que fala? O espaço total em bytes. Tipo, um vetor de 5 posições retorna 20. De 10 retorna 40. Entendeu? Não sei se deu um caso, mas... Exatamente, né? É o tamanho do vetor. Bom, perfeito, ótimo. Agora, se você fizer isso com um ponteiro alocado, retorna? Eu vou dar uma olhada. Tá. Bem, gente, vamos seguindo, né? Então, quando a gente fala em vetores, quando a gente fala em vetores criados ou em tempo de compilação ou criados por meio do malloc, usando ponteiros, a gente está falando em espaço contíguo. Na maioria das vezes, isso para a gente é tranquilo no nosso dia a dia de programas que não manipulam quantidade grande de dados. Mas, eventualmente, você pode se deparar com a necessidade de trabalhar com a grande quantidade de informação e o programa executando um longo tempo, a memória pode estar fragmentada. O que quer dizer fragmentada? Eu posso ter, sei lá, um espaço livre aqui, algumas posições ocupadas, um espaço livre mais para frente, algumas posições ocupadas. E aí, não adianta eu somar essas posições livres, que estão aqui, 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 acolá, e dizer, dá para eu colocar um vetor maior. Porque se eu não tiver um conjunto de posições livres do mesmo tamanho do vetor, eu não consigo encaixar.
porque não é alocação contígua. Para resolver esse problema, surgiu a lista encadeada. E qual é o conceito de lista encadeada, gente? O conceito de lista encadeada é: você tem um valor que vai ocupar algumas posições de memória, você tem um ponteiro para a próxima posição da lista, que tem os valores, e um ponteiro para a próxima posição, o valor, um ponteiro para a próxima posição, até que você não esteja usando mais nenhuma posição na memória. Então, sua lista, apesar dela precisar de um pouquinho mais de espaço, porque ela precisa de cada elemento ter um ponteiro para o próximo, ela pode usar um espaço aqui, um espaço ali, um espaço acolá, porque eu não preciso de um grande espaço livre de vez. Eu preciso só de pequenas partes. Vocês estão entendendo esse conceito? Acho que sim, professor, porque aí você, na verdade, vai como se estivesse criando vários ponteiros para o próximo espaço da memória que vai ser alocado, né? Exato. A ideia é basicamente essa. Eu posso ter uma lista chamada simplesmente cadeada, que ela vai do primeiro para o próximo até o fim dela. Eu posso ter listas que ela vai do primeiro para o próximo até o fim, e depois eu posso voltar, que é chamada de lista duplamente cadeada, então tem um ponteiro para o próximo e um outro para o anterior. Eu posso ter uma lista em que, quando chega no último elemento, ela volta para o início, a gente chama de circular. E, basicamente, a ideia de listas é: eu posso ocupar espaços não contíguos da memória. Isso pode ser a única forma de guardar grandes volumes de dados se a memória estiver fragmentada. Então, se você já tiver rodado muita coisa, foi, voltou, manipulou, você pode precisar cair nisso. Eu vou deixar para a gente entrar nas peculiaridades de lista encadeada. Eu ia fazer isso hoje, mas eu vou deixar para a gente falar disso na próxima semana, com calma. Certo? Eu quero que vocês deem uma olhada, assim, bem en passant, mas basicamente você vai ter uma estrutura de dados, que você tem os valores dos dados que você vai guardar. Aqui eu só estou guardando um dado de um valor inteiro, e um campo que é um ponteiro do mesmo tipo de dados. E aí eu criei aqui um pontador chamado lista, que é um pontador chamado lista, que ele é do tipo struct list. Ele é do tipo ponteiro de struct list. E quando eu digo que lista é nulo, dizendo que esse apontador aqui está apontando para nenhuma posição de memória, não está guardando nenhuma posição de memória. O que eu estou dizendo é: minha lista está vazia. Eu quero criar um novo elemento. Crio um novo elemento do tipo lista, asterisco, do tipo lista, ponteiro para a lista, aloco posição para esse novo elemento, coloco um valor nele, digo que ele vai apontar para o início da lista, e digo agora que o início da lista é ele. E aí eu posso criar um novo elemento, aloco, coloco o valor, aponto para o início da lista, o início da lista agora é ele. E assim por diante. Certo, gente? Como é que eu vou percorrer essa lista? Eu vou... Professor, antes de você percorrer, eu não entendi como você iniciou. Se puder explicar de novo, eu agradeço. Como é que eu iniciei? Eu iniciei a estrutura de dados dela. Tem dois campos, um valor, que é do tipo int, e o struct list asterisco, que é um ponteiro para uma estrutura do mesmo tipo. Ponteiro para a próxima posição. Eu crio uma variável, que é o início da minha lista, ela precisa ser mais início, que ela é um ponteiro desse struct lista, e eu digo inicialmente que a lista está vazia. Então, quando eu quero dizer que um ponteiro não aponta para nenhuma posição de memória, eu digo que ele é nulo. Isso é uma palavra reservada do C. Criar um novo elemento, eu crio aqui um novo, aloco esse novo com uma alloc, coloco um valor, aponto próximo,
e digo que o início vai ser esse novo valor. E aí eu faço isso subsequentemente. Novo elemento, aloco, coloco um valor e o que próximo aponta para o início da lista, e o início passa a ser um novo valor. E assim por diante. Então, é assim que eu crio uma lista. É uma forma de criar a lista. A gente vou fazer isso com mais calma, estou só mostrando o conceito mais en passant, para a gente ter uma ideia. E se eu quiser percorrer, o que é que eu faria? Eu crio um ponteiro, busca, que vai apontar para o início da lista, então busca igual a lista. E enquanto busca não for nulo, que é assim, cheguei no último elemento, não tem mais para onde ir, eu vou fazendo o seguinte: se busca valor for igual ao que eu quero procurar, eu achei, paro de buscar. Se não, busca é igual a busca próximo. Eu estava aqui, busca vem para cá. E eu vou percorrer. Não, Z é Y? Não é. Então, busca igual a busca próximo, passa a ser Y é Y, achei, paro, saio do loop. Se não é o valor, aí eu vou adiante até que busca passa a ser esse valor nulo, quer dizer que eu saio do loop, que eu não achei o elemento. Certo? Se a gente quiser apagar, é um pouquinho mais complexo, porque eu vou ter que saber quem é que eu quero pegar o anterior e pegar o próximo e fazer com que o anterior aponte para o próximo. Vamos falar disso com mais detalhes na próxima aula. Ok, gente? É esse código, mas eu não vou entrar em detalhes desse código. A gente vai falar isso na próxima aula. A gente tem mais algumas outras questões e eu vou falar de atividades, outras também que a gente vai fazer na próxima aula, pensando em listas encadeadas. E como é que vocês estão até agora? Ei, gente? Falem alguma coisa. Como assim, professor? Eu não entendi sua pergunta. Como estamos até agora, em que sentido? Com relação ao assunto, essa parte agora que está entrando em estrutura de dados. Desesperado às vezes. Eu gosto de pessoas sinceras. Eu acho que está indo, assim, agora, porque, assim, a CELI passou uma atividade para a gente fazer para o dia 19, que é um pouco sobre esse conceito de listas encadeadas. E aí eu acho que talvez essa união da prática com a teoria talvez facilite mais o entendimento, assim, né? Pelo menos a Você começar a expectativa. entrar em encadeado agora com ele, né? Aí, por isso que eu pedi para você repetir, até porque eu ainda não fiz essa atividade e a lógica é um pouco disso, de como é que funciona essa coisa de apontar para o próximo e tal. A ideia é basicamente essa, certo? Aí, na próxima aula, a gente vai entrar em mais detalhezinhos de algumas peculiaridades de lista encadeada e das variações das listas encadeadas, certo? Só para não dizer que não falei de flores, quando a gente remove, a gente tem... É um pouquinho mais complexo. Se eu tiver numa lista simples, a gente depois vai falar das outras listas, né? A gente vai identificar... Se eu quero apagar o Y, eu tenho que identificar o anterior e identificar o próximo. Aqui eu sei quem é o próximo, é fácil. Mas eu tenho que manter o anterior também guardado para dizer que o próximo do anterior vai apontar para o próximo que vai ser apagado. E aí o código seria exatamente o código da busca, só que quando eu acho o valor que eu quero apagar, aí eu vou ter que fazer essa mágica. Primeira coisa, faço a busca e eu vou percorrendo, só que quando busca muda para busca próximo, o anterior é o último elemento que eu estava, então o anterior vai ser busca. Então, eu vou ter que fazer isso. Então, eu começava aqui com busca e anterior era nulo. Mexi para cá, então busca vai ser busca próximo e anterior vai ser a busca anterior, que era esse cara aqui, que era o Z. Se eu achei o valor que eu quero apagar, eu vou verificar duas coisas. Se o anterior for diferente de nulo, quer dizer que eu não achei o elemento no primeiro passo da lista, porque no primeiro passo da lista anterior é nulo. Então, eu não achei o elemento no primeiro passo da lista, então existe um anterior, e eu faço isso. O próximo do anterior aponta para a busca próxima.
Mas, se anterior é nulo, quer dizer que eu quero apagar o primeiro elemento da lista. Então, eu digo agora que a minha lista começa no próximo elemento. Então, basicamente, o código de remoção é esse. E com o código de remoção, a gente fala um pouco sobre a busca e a inserção. Certo? E na próxima aula, nós vamos revisitar esses conceitos e nós vamos mostrar diferentes formas da gente tratar com listas encadeadas. Certo, gente? Ok, mais alguma questão? Professor, uma dúvida. Eu já dei uma olhada antes em lista encadeada e eu fiquei bem impressionado com a questão de como que você consegue ir e voltar e tirar nós, elementos, enfim, itens da lista com uma certa facilidade quando comparado-se com pilha ou então com fila. Qual seria a desvantagem de utilizar fila em relação a esses dois? Ó, a gente não entrou ainda em fila e pilha, mas assim, lista encadeada serve para te guardar dados um atrás do outro. Certo? Imagine que eu tenho uma lista encadeada. Qual é a vantagem lista em relação a vetor? É que eu não. Se eu estiver trabalhando com muitos dados, a memória estiver fragmentada, às vezes eu não consigo alocar usando vetor, mas consigo alocar usando lista. Qual é o problema da lista? Imagine que eu tenho 100 milhões de elementos. Eu quero um elemento que está no final. Eu tenho que percorrer a lista toda. Se você tiver no vetor, você tem 100 milhões de elementos, só é você dizer o índice que você quer que você já chega lá. Você entendeu? Se o vetor estiver ordenado, Realmente. eu posso, inclusive, fazer uma busca usando aquela busca binária de forma muito eficiente. Uma lista encadeada, mesmo que ela esteja ordenada, eu não consigo fazer isso, porque eu só começo a manipular ela a partir do início. Eu sei que a maioria de vocês não deve ser dessa época, mas uma lista encadeada é como se fosse uma fita cassete. Você tem que ir do início da fita cassete até chegar na posição que você quer. Um vetor é que nem um CD que você pode. Eu quero ver a faixa 4. Você bota lá na faixa 4 e você vê a faixa 4. Não precisa gastar esse tempo. Entendeu a ideia? Sim, entendi. E é interessante porque, pô, assim, eu já dei uma olhada nesse assunto e eu achei bem interessante porque ele é intuitivo ao ponto de ficar confuso. Porque o ponteiro ele literalmente aponta para onde você quer. Tipo, em código você utiliza uma seta de tão literal que chega a ser esse assunto. Mas só que ele é tão literal que fica muito confuso. Só que depois que você pega, pô, é interessante pra caramba. Não, a ideia é bem interessante. E aí tem outros tipos, né? Assim, não são tipos que a gente está trabalhando ainda, mas fila e pilha são coisas muito específicas. Tanto que eu consigo mostrar código para vocês aqui, que eu manipulo qualquer elemento da lista encadeada e qualquer elemento do vetor, mas pilha, eu só manipulo o último elemento que eu inseri. E Professor, fila, eu só manipulo o primeiro elemento que foi inserido. Porque elas têm uma forma de manipulação que ela é bem limitada para a especificidade dela. Certo? Então, basicamente, pilha e fila, você coloca elementos e tira, você só tem essas duas operações. Na pilha, o último que eu coloquei é o primeiro que eu tiro. E na fila, eu coloquei um elemento, coloquei outro. Quem é que sai primeiro da fila, gente? Vocês não viram fila, mas quem é que sai primeiro de uma fila? Quem chegou primeiro, né? Quem chegou primeiro. Então, a fila vai obedecer a essa forma de trabalho. Ok, gente? Então, a ideia basicamente é essa.
encadeada, o C foi feito, tipo assim, deixa eu ver como é que eu posso dizer. O propósito dele foi pensado para isso mesmo, ou a lista encadeada foi meio que uma gambiarra para poder suprir uma necessidade que o C não tinha capacidade de, tipo, armazenar esses valores de forma dinâmica? Porque, assim, num Não é o vetor eu não C vejo que não tem pegar. essa capacidade. É assim, a gente precisa. Na verdade, a questão não é nem armazenar de forma dinâmica, é armazenar de forma contínua. Porque o vetor ele é projetado para ser contínuo. Certo? Tem um jeito de Do armazenar de forma design do dinâmica? vetor, em qualquer linguagem de programação, ele ser contínuo na memória. Por mais que eu fale do C, que a gente fale e a gente use o C como referência. Professor, em C é possível usar grafo? É possível você implementar grafo em C. É porque, Vai fazer tipo, qualquer grafo, coisa em C. eu penso mais em rede social, usando Python, alguma coisa assim. Não sabia que C Gente, tinha essa capacidade toda, C não. é a linguagem onde foram criados os principais sistemas operacionais do mundo. São usados hoje. Então, quando você fala de Linux, que você fala de Windows, foram criados em C. C, C++, que é o C com extensões de orientação a objetos. Não só isso, como você também é uma linguagem muito rápida e você consegue mexer em várias coisas relacionadas a memórias e afins, algo mais perto do baixo nível, por assim dizer, né? Mas algo perto da máquina. E se você conseguir implementar direito, você consegue ter, com muita vontade, com muita força de vontade, você consegue colocar C para algumas aplicações web que ficam muito mais rápidas do que em Python. É mais complicado, mas que dá. E professor, infelizmente, o ponteiro não funciona da mesma forma que vetor, não, nesses casos. Mesmo um ponteiro que tenha sido alocado com malloc, 20 espaços, por exemplo, ou que esteja apontando para um vetor, ele não retorna da mesma forma, retorna 8, ou se eu colocar um asterisco antes, dentro do próprio sizeoff, ele sempre retorna na 4. Isso eu não entendi por quê. Mas sempre 4 ou 8, dependendo de como esteja sendo usado. Tamanho do gasto pelo ponteiro mesmo. O ponteiro ele precisa dessa quantidade de bytes para guardar a posição de memória inicial. É basicamente por isso, né? Aí, no caso do vetor, ele está pegando, pega o valor alocado, porque é um valor alocado que ele previamente sabe no tempo de compilação. Bem, então, gente, acho que a aula hoje foi produtiva. Espero que tenha sido, certo? Paulo colocou que tem dúvidas como vocês vão ser avaliados. Sim, a gente, na parte teórica, a gente vai fazer alguns questionários. Tem uma atividade de pesquisa que também vou passar para vocês, certo? E na parte prática, a C vai passar alguns trabalhos que vão dar mais trabalho para vocês. Então, vão fazendo tudo o que ele pede, porque isso vai ser útil para quando você chegar nessa parte que vai dar mais trabalho. Ok? Então, that's all, folks.